A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o Novo Testamento, o livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18. Que a paz do Senhor esteja na vida de todos nós. Mateus 21, versículo 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isso? Fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Jesus é Deus. Ele é a autoridade. Ele é aquele que deu a lei, porque ele é a própria lei. Ele é aquele que escreveu na tábua a palavra de Deus, porque ele é a própria palavra escrita. Ele é a autoridade. Aqui os religiosos estavam muito preocupados com o Senhor Jesus, porque quando ele chegava no templo onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus, ele falava a verdade para o povo e para os religiosos, para os sacerdotes e anciãos, que tinham feito da palavra dele uma religião, excluindo todo o povo da comunhão com Deus. Só eles é que prestava para Deus, ninguém mais. E o Senhor falou para eles o erro deles, mostrou para eles o fermento, que eles eram o fermento na massa, que enganava e estragava as pessoas e fazia da palavra de Deus dentro do templo comércio. E certo dia Deus usou um chicote para expulsar os falsos de lá. E eles vieram questionar a autoridade do Senhor. E não é só quando o Senhor tinha aqui mais de 30 anos, quando ele já estava desenvolvendo o seu ministério, que ele exercia essa autoridade. Mas quando ele já tinha 12 anos de idade, ele já discorria com os sacerdotes. Ele já questionava os sacerdotes com respeito à palavra de Deus e ao templo e aos sacrifícios e aos rituais. Então ele ficou lá no templo, com 12 anos. Agora aqui, ele está manifestando a todo o povo que ele é Deus, ele é o Senhor da lei. E ele ensinava a palavra de Deus sem fermento. E mostrava para o povo que os sacerdotes e os fariseus, os anciãos do povo, eram fermento no meio deles. Que tinham pegado a pura palavra de Deus e feito manipulação, fazendo daquilo uma religião. E eles continuaram questionando o Senhor. E Jesus respondendo, disse-lhe: Eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. Então eles perguntaram para Jesus com que autoridade ele fazia aquilo, ensinava o povo, falava a palavra de Deus, ensinava a verdade. Aí Jesus falou para eles assim: O batismo de João, que é o de João Batista, que batizou o próprio Senhor Jesus, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não crestes? Porque João Batista foi enviado por ele mesmo como seu precursor, para avisar todo o povo que o reino de Deus era chegado, estava próximo. Quem era o reino de Deus? Era o próprio Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Rei do reino. E ele falava para esses mesmos religiosos: Arrependei-vos, suas cobras, raça de víboras. E era usado o batismo nas águas como um testemunho público que a pessoa estava se arrependendo daquela vida religiosa e ia levar uma vida simples, correta com Deus. E Jesus perguntou: ele seria agora, se nós falar que é dos céus, por que então nós não aceitamos aquele batismo? Se nós dissermos que aquilo não é de Deus, que aquilo foi o homem que inventou, nós tememos o povo, porque o povo acredita que João Batista é um profeta, como de fato ele era um profeta. Eles ficaram numa situação muito difícil. Se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João Batista como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. E disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Agora eu quero perguntar então para você: o que você entende sobre o batismo
das águas, nas águas de João Batista, que batizou Jesus. E eu pergunto para você, o batismo de João Batista é dos céus ou é da terra? Tanto é dos céus que o próprio Senhor Jesus colocou como uma referência-chave para todos aqueles que crescem nele e recebessem ele dentro de si, que invocassem o nome dele para que o Espírito de Jesus, depois de ressuscitado, entrasse nesses que crescem, desse um testemunho público para toda a terra. Eu sou dele. Por meio do quê? Do batismo, nas águas, que é o que João Batista fez. Então o batismo nas águas é algo instituído por Deus, vem dos céus. Mas o batismo nas águas, eu pergunto para você, igual Jesus estava questionando, salva alguém? O batismo nas águas, para que serve? Por que foi instituído? O que significa? Veja que muitas religiões batizam crianças, nenenzinhos, recém-nascidos. O que é que eles sabem? Nada. O que é que eles entendem? Nada. O que é que eles creem? Nada. Então o batismo nas águas é para quem crê ou para quem não crê? Criança não crê. Então eu quero questionar você, você já foi batizado nas águas? Eu já fui batizado quando era bebezinho. Você se lembra? Não, era bebê. Não teve. Você creu em alguma coisa para você ter sido batizado? Não estava sabendo de nada. Infelizmente, esse batismo que você acredita que cumpriu a palavra de Deus não serve para nada. Como assim? Porque o próprio Senhor Jesus, depois que ele morreu e ressuscitou, ele disse assim: ide e pregai o evangelho. Quem crer no evangelho e for batizado será salvo. Então o batismo é para aquele que creu no evangelho. E as criancinhas não crê. Por quê? Porque elas não são pagãos igual a religião católica ensina. Por que faz esse fermento de manipulação de batismo de nenenzinho? Para a pessoa já crescer na sua mente escravo daquele sistema religioso. Eu sou católico apostólico romano. Depois eu vou fazer a minha confirmação do batismo. Isso não existe na Bíblia, essa confirmação. Isso é heresia. Isso é coisa inventada pelo sistema para escravizar você naquele sistema. Então, o batismo infantil não existe na Bíblia. Não tem nenhum caso na Bíblia de batismo nas águas de criança que não tem entendimento. Por que não? Porque o próprio Senhor Jesus já disse: deixai vir a mim as criancinhas, os inocentes, porque delas é o reino dos céus. Então não existe esse negócio de que a criança morreu e é pagão. Isso é mentira. Isso aí é uma heresia, uma manipulação mental para escravizar você e toda a sua família no sistema religioso católico. Para quem é o batismo nas águas, então? Para aquele que crê que Jesus Cristo é Deus, o Filho de Deus, é o próprio Deus que veio em carne, que morreu, que ressuscitou, está em todo lugar. Quando a pessoa crê e o chama, ó Senhor Jesus. O Evangelho é uma pessoa viva, entra dentro da pessoa e ela é salva. Esta pessoa agora que creu e recebeu o Senhor precisa dar um testemunho público para o diabo e para os seus anjos. Eu sou do Senhor. Que é que o Senhor Jesus instituiu como referência, como testemunho público, o batismo nas águas. Então todo aquele que creu e recebeu o Senhor precisa dar um testemunho público para o diabo e os seus. Nós somos o Senhor Jesus. Ele já está em mim. Eu não vou me batizar para ser salvo ou para receber o Senhor. Eu vou me batizar nas águas porque eu já recebi e criei no Senhor. E eu sou dele, e eu dou esse testemunho público. Aí vem uma outra questão. Igual Jesus falou sobre a autoridade, que é o que eles estavam questionando. Quem é que tem a autoridade de batizar uma outra pessoa nas águas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome do Senhor Jesus, para com aqueles que creram? Quem é que tem essa autoridade? Aonde na Bíblia está escrito que é padre, que é bispo,
que é pastor, que é presbítero, que é ancião. Aonde está escrito isso na Bíblia? Não existe. Todo aquele que creu e foi batizado, ele tem a autoridade de Deus para ajudar outro a crer e batizar a outra pessoa. Por que os sistemas religiosos hoje determinam que o líder daquela religião é que batiza? É para manipular a tua mente, para enganar você. É o fermento na verdade. O batismo é algo que o Senhor instituiu. Mas aqueles que batizam os outros, na sua maioria, usurpam aquilo para induzir a pessoa, depois daquele batismo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito, pertencer àquela religião com o nome de igreja que não existe na Escritura. Então veja que esse questionamento que Jesus fez sobre o batismo é algo importante de nós entendermos. Eu creio no Senhor, recebi o Senhor e já estou pronto para ser batizado. Aonde que existe cursinho? Tem sistemas religiosos, você tem que fazer um cursinho, estudar a Bíblia, isso e aquilo, para depois a gente avaliar para ver se você tem condição de ser batizado. É outra mentira, outra heresia, isso não existe na Bíblia. Você creu, você está pronto para ser batizado, porque não é o batismo que vai salvar você, e não é o batismo que vai transformar você, mas é o primeiro passo que você dá diante do diabo e dá um testemunho público, eu sou do Senhor. E aí continua já o processo de transformação da vida da pessoa. Mas o que as religiões cristãs evangélicas fazem hoje? Como o catolicismo faz e pratica? Usa o batismo nas águas para induzir as pessoas que agora ela faz parte daquela igreja que não é igreja, é um sistema religioso, com o nome de igreja. Porque igreja é uma só. Então como é que se pratica o batismo puro da palavra? Prega o evangelho. Aquele que crê, você batiza ele e fala para ele assim, segue o Senhor, você não vai seguir a mim, eu não sou o pastor da igreja, eu sou só um irmão como você, e todos que você pregar, que crê, batiza ele. É isso que o Senhor ensinou, falou para os discípulos, e de fazer discípulos. Veja que Jesus questionou algo nevrálgico que hoje existe em todo o sistema religioso com respeito ao batismo, uma verdade simples, um direito absoluto. Todo recém-nascido tem direito da certidão de nascimento. E ele não tem nem consciência de que ele tem uma certidão de nascimento, um papel que ele é brasileiro, alemão, japonês, não tem. Depois ele toma consciência daquilo. Então todo aquele um que creu, ele pode ser batizado para dentro do Senhor. À medida que ele for entendendo a palavra, ele vai ver que o Senhor já revestiu ele de autoridade, ele já cumpriu a lei, igual o Senhor falou, eu vim para João Batista, você precisa me batizar porque a lei precisa ser cumprida, a palavra de Deus. Mas o que é que se faz com o batismo nas águas? Manipulação religiosa e política. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Você está escravo de um sistema religioso porque te batizaram lá? Pergunta para quem te batizou, no nome de quem que ele te batizou? Do Pai, do Filho e do Espírito. Então você é dele, você não é daquela religião. No nome do Senhor Jesus, então você não é daquele sistema. Você é do Senhor Jesus. Olha como é simples. Mas eu não sabia, então, é porque você era um recém-nascido, um bebezinho espiritual. Mas agora que você entendeu, você tem que tomar suas decisões. A Bíblia diz assim, ensina o menino no caminho que ele deve andar, e até quando ele se for homem e velho, não vai se desviar dele. Então, quando a gente crê e é batizado, nós somos infantis, bebezinhos espirituais. Agora, quando você entende, você precisa tomar suas decisões. Então, se você quiser continuar sendo escravo do sistema, fique à vontade. Mas você não precisa disso, isso é uma opção sua. E a pior coisa que tem é a gente ser escravo de alguma coisa. Porque Jesus disse assim, olha, conhecereis a verdade vos libertará e verdadeiramente sereis livres. Nós não somos livres para viver no lamaçal do pecado. Livres da opressão dos sistemas, político, religioso, seja ele qual for. Então hoje, quando aqueles que ouvem a palavra de Deus, a verdade sobre o batismo, principalmente os fariseus, os anciãos, os líderes religiosos, fazem como esses daqui. Perseguem aqueles que falam a verdade, igual perseguindo Jesus e o crucificaram na cruz. Então hoje o Senhor quer abrir os nossos olhos. Ele questionou algo nevrálgico.
que é que uma religião usa para a pessoa agora ser daquele grupo? O batismo. Você pode frequentar a religião dos Testemunhos de Jeová toda a sua vida. Se você nunca aceitar ser batizado lá no batismo deles, você nunca será considerado como uma testemunha de Jeová daquela religião. Se você for num outro grupo, e você até foi batizado no outro já, e você quer trocar, você foi lá para a Congregação Cristã no Brasil, enquanto você não aceitar o batismo nas águas lá do tanque deles, você não é considerado como parte da Irmandade. Isso é heresia, é mentira, não existe, isso é uma manipulação. Quem está por trás da manipulação? É os líderes religiosos? Não, é o diabo, que quer escravizar as pessoas nos sistemas. Quando eu criei no Senhor, eu era bem jovem, tinha a idade do Senhor Jesus quando ele foi no templo, eu tinha 12 anos. E eu ouvi que Jesus queria morar em mim. E eu fiz aquela oração recebendo, e ele veio, a presença dele encheu o meu ser. Aí me ensinaram, você precisa ser batizado nas águas. E eu fui batizado nas águas, mas para eu ser batizado nas águas, eu precisei de fazer um cursinho lá na Batista. E depois eu tive que passar por um sinédrio, fazer perguntas para mim, para depois me aprovarem para ser batizado nas águas. E eu fiz tudo isso. E depois que eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito, disseram, agora você é da Igreja Batista. Você é membro dessa igreja. Esse é o fermento da massa, é a heresia, a mentira do diabo. Mas tudo bem, eu era um recém-nascido e vivia ali. Mas quando a minha vida cresceu e eu entendi a palavra, eu falei, eu não tenho mais nada com vocês do sistema batista. Todos vocês aqui são meus irmãos. Faz parte da minha igreja, que só tem uma, não é a minha, é de Cristo. Mas eu não tenho nada a ver mais com esse sistema religioso batista, porque isso é mentira, é heresia. Mas aquilo que você fez relacionado à verdade, o Senhor recebeu. Eu criei, fui batizado e ponto final. Eu não preciso me batizar de novo, se de fato eu tinha crido e recebido o batismo. Eu só entendi que eu fui enganado pelo sistema religioso. Fui batizado por pai, por filho, agora você é batista. Onde que está isso na Bíblia? Então eu tinha que ter me batizado em nome da Igreja Batista. Então eu era daquele grupo, mas ninguém batiza assim. Por quê? Porque usa a verdade para colocar a mentira dentro de você. Então essa questão do batismo, o Senhor Jesus sabia que o diabo ia usar isso para fazer milhares de religiões. Presta atenção. Na maioria, quando que uma pessoa passa a ser parte daquele grupo? Quando ele batiza lá. Então, irmãos, vamos ler a Bíblia e praticar a verdade. Vamos andar na verdade. Eu procuro andar na verdade. Tem um monte de defeito. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu falo, ixi, ainda tem esse problema aqui para ser arrumado. Mas nós não vamos ser hipócritas, de estar claro e a gente continuar fazendo aquilo. Nos auto-enganando, enganando os outros. Isso é pior, porque eu me enganar a mim mesmo, eu quero viver assim. Não tem religião que fala assim? Eu nasci aqui, meu pai era daqui e eu vou morrer aqui. Então, você é um ignorante igual ele. Se ele morreu na ignorância, Deus vai julgar ele daquela forma lá. Mas você não é ignorante. Deus vai julgar você diferente dele, que não tinha entendimento e fazia daquele jeito. Então, o Senhor Jesus tocou num ponto nevrálgico. O batismo é do céu ou é dos homens? O batismo é dos céus ou é das religiões? Simples de entender, não é verdade? Batismo nas águas não salva ninguém. Não é o batismo que transforma ninguém. O batismo nas águas é um testemunho de que você é, daquilo que aconteceu dentro de você. Vai lá na autoescola e pega uma carteirinha de habilitação e dá para quem não sabe nem ligar um carro. Olha aqui, sua carteira. Não serve para nada, aquilo ele não sabe fazer. A habilitação é para quem já sabe, para quem entendeu, para quem aprendeu. O batismo é para quem foi salvo. Então você que foi batizado quando criança, e você ainda não recebeu o Senhor, você precisa receber e ser batizado nas águas. Você que foi batizado quando criancinha e creu no Senhor, você precisa ser batizado, porque você não cumpriu a palavra do Senhor. Quem deu o testemunho foi seus pais, mas de um testemunho que ele não estava nem sabendo o que ele está fazendo. Agora você não, você entendeu.
Outra coisa, o batismo nas águas é o bilhete de entrada para a gente ser rei com Cristo. O ladrão da cruz que se converteu pediu o reino. Eu quero ser rei, Senhor. E ele falou, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não teve oportunidade de ser batizado nas águas. O velho Nicodemos teve oportunidade. Ele criou e o Senhor falou assim, olha, você tem que nascer da água e do Espírito. Aí você pode entrar no reino para ser rei. Então uma coisa é ser reino, outra coisa é entrar no reino para ser rei. E o rei dos reis no reino é Deus, é o Senhor Jesus. Mas em Apocalipse, capítulo 20, verso 4 e 6, haverá muitos co-reis para reinar com ele na eternidade. Quem serão? Os que creram, foram batizados e foram transformados em vida. Atingiram a maturidade espiritual. Mesmo que você creia e for batizado nas águas, se você continuar vivendo uma vida fora da presença de Deus, você tem o bilhete, mas você não vai ser rei, você é só povo de Deus. Então veja que são degraus que nós temos que subir. Então que o Senhor possa nos iluminar com respeito a essa palavra. Então agora fica a pergunta. Se você não foi batizado ainda nas águas, eu pergunto, o batismo nas águas é do céu ou dos homens? O dia que você aceitar o batismo nas águas, você vai fazer parte de um sistema religioso ou você vai fazer parte do povo de Deus? Que o Senhor possa nos iluminar. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a entendermos. Porque nós queremos obedecer a Tua palavra. Nós queremos crer, sermos batizados, batizar as pessoas nas águas, batizar aqueles que creram. Porque todos nós, Senhor, temos o direito de ser reis para reinar com o Senhor. Nos ajuda a andar nesse caminho. Aleluia. Glória a Deus. Batismo nas águas é dos céus ou é dos homens? Eis a questão. Louvado seja Deus.